Salve, salve, meu povo! Na alegria de mais um reencontro do Evangelho para além dos tempos. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Como sempre, aquele convite mais que especial para você curtir, comentar, compartilhar. Mande para aquele familiar, aquele amigo, aquela amiga, para que a gente possa fazer com que cada vez mais pessoas tenham acesso a essa grande roda de conversa. Nessa grande ciranda, já somos aí mais de 10 canais transmitindo, e por onde você estiver assistindo, receba o nosso carinho, o nosso abraço. Vamos esperançar de cada canto do planeta de mãos dadas, celebrando o Evangelho para além dos templos. Este é um movimento onde a fé transcende fronteiras e o amor nos conecta. É o Evangelho além dos templos, que quebra barreiras e nos mantém interligados. Ouça a boa nova. Deixe-a preencher sua alma, deixe-a inspirar seu caminhar. Somos um na fé, um no amor, como uma roda de samba, cada um com seu instrumento, mas tocando em harmonia. Unidos pelo bem comum, somos Evangelho vivo, o povo que luta por libertação, em defesa da vida, da paz e do amor. Então, hoje eu compartilho essa roda de conversa com a amiga, companheira, irmã de caminhada, pastora Ódia Barros. Seja muito bem-vindo, pastora Ódia. Eu quero também, né, estar aqui mais uma vez. É um motivo de alegria, né, entrar nessa roda, nessa ciranda e encontrar irmãos e irmãs, não é, que nesses diversos espaços e canais a gente cria esse movimento, né, esse movimento do evangelho para além dos templos. Que coisa boa! Então, meu povo, hoje a gente está rezando, celebrando, né, o 12º domingo do tempo comum. E o evangelho que a gente reza é Mateus capítulo 10, versículos do 26 ao 33. Pastora, hoje, como sempre, qual a ideia inicial, qual o resumo inicial que a gente, o apanhado geral que a gente pode fazer desse trecho do evangelho? O resumo geral tem a ver com o tema de todo esse capítulo 10 do Evangelho, de Mateus, que é o início do discurso do envio da comunidade, da escolha da comunidade, é a escolha, né, dos 12, como assim está no início do capítulo 10, e vai dando, né, esse sentido, de, vamos dizer, de orientação e instruções para a missão, a comunidade assumindo a missão. E, né, vai desenvolvendo, se apresenta um cenário que parece que abraçar a missão de Jesus, ser comunidade de Jesus e cumprir sua missão é algo que produz conflito e medo. Por isso que Jesus é muito, vamos dizer, honesto quando chama essa comunidade para segui-lo e está justamente preparando e orientando essa comunidade para o que ela vai enfrentar, né. Então é mais ou menos esse contexto que vai se inserir, né, o evangelho deste domingo, que a palavra-chave mais importante que aparece nessa passagem é: "Não tenham medo". Essa palavra é dirigida àqueles e àquelas e às comunidades que estão seguindo a missão, que estão fazendo a missão. Maravilha. A gente, como você muito bem trouxe nessa parte inicial, né, esse trecho do evangelho tem muitas vezes a expressão: "Não tenha medo, não tenhais medo, não tenham medo". Por que Jesus insiste nessa expressão? O que você acha que levava as comunidades a sentirem tanto medo? Primeiro dizer, assim, que são 2 momentos, o momento que Jesus diz isso aos seus discípulos e discípulas, né, e depois quando as comunidades, já depois do período pascal, né, depois da ressurreição, as comunidades retomam essa palavra de Jesus, fazem memória dessa palavra de Jesus. No contexto que Jesus está dizendo isso aos discípulos e discípulas, ele está dizendo porque ele está, não é, organizando esse movimento Jesus, e ele
ele mesmo está enfrentando conflito. Ele talvez, hoje a gente diria assim, Jesus assim, ah, manda a real com aqueles e aquelas que estão, dispostos e dispostas a segui-lo. Gente, Jesus é honesto, há risco, há perigo. Isso, por que que Jesus repete tanto essa palavra, não tenham medo? Porque é perigoso seguir Jesus. A caminhada com Jesus é perigosa. Talvez hoje muitas igrejas e esse crescimento aí desse cristianismo, não é, não querem encarar essa realidade. E se você pensar que o segmento de Jesus é contra essa cultura, a cultura, né, da época que Jesus estava enfrentando, revela então que o segmento de Jesus é um movimento perigoso, porque enfrenta as estruturas do mal, e quando a gente enfrenta as estruturas do mal, nós seremos alvo de perseguição. Então, por isso que Jesus repete primeiro isso para os seus discípulos e discípulas que o seguem, né, e depois as comunidades vão retomar isso, porque estão, Darlan e demais aqui que nos acompanham nesse canal. Lembremos, eles estão ainda vivendo com o, vamos chamar, com o terror da paixão, com o terror das violências, da violência da cruz. E sabem que o império que matou Jesus violentamente é o mesmo império que continua operando, com suas forças de violência. Então, não é romântico o segmento de Jesus, eu lhe diria isso. Então, Jesus então não romantiza, eh, a sua mensagem, o seu evangelho, e ele deixa claro que o segmento de Jesus envolve coragem para enfrentar as ameaças, os perigos e os conflitos. Maravilha. Nesse contexto, pastoral, acredito que a gente vive num tempo, sobretudo nesse ano de 2026, né, um tempo que o medo, abarca o coração de muitas pessoas, sobretudo de pessoas, né, em situação de vulnerabilidade, enfim. E aí, eu queria que você fizesse pra gente uma ponte, um paradoxo de como o medo era esse instrumento da política e da religião na época de Jesus. Pois é, Darlan, eu achei essa palavra tão adequada para os nossos dias e nossos tempos, né, atuais, porque de fato, como você pontua, não só as pessoas vivem, né, amedrontadas com tudo que vem, mas também existe, assim como havia na época de Jesus, uma instrumentalização do medo por parte da do poder político e o poder religioso. Por que, Darlan? Porque a o medo é um instrumento tão útil para os projetos de poder e domínio, porque o medo ele paralisa, porque quando as pessoas estão cheias de medo, elas não conseguem reagir, se organizar, organizar a fé, organizar a esperança. É é impossível quando você está tomado pelo medo, por isso que o medo sempre foi um instrumento muito, manipulado pelos poderes que querem dominar sobre, né, as pessoas e, sobretudo, os vulnerabilizados, os grupos, inclusive, que estão, de alguma maneira, enfrentando esses poderes. Então, a lógica do medo é essa lógica que procura, imobilizar, sabe, as pessoas e as comunidades e aceitar as coisas, porque quando você está tomado de medo, você simplesmente não consegue vislumbrar, né, não consegue, produzir esperança, reagir. Então, por isso que eu acho que essa palavra de Jesus, ela chega num momento importante para nós. Cuidemos, tá aí ano eleitoral, de novo as pessoas começam com uma pauta moral
eh, nos seus discursos aí, sobretudo aí nas campanhas, nós veremos as pessoas, usando o discurso da segurança pública para amedrontar as pessoas e fazerem escolhas por políticas de mais violência, como se as políticas de punição e de violência pudesse resolver a questão da segurança, que as pautas morais que ficam gerando esse tipo de pânico ou medo moral, não é. Então, que palavra importante, né, para que as nossas comunidades escutem, abra o coração e escutem Jesus dizendo: "Não tenham medo". Ele vai dizer isso, nessa passagem aí pelo menos 3 vezes, começa no 26. Portanto, não tenham medo, ele fala deles. Então veja, Jesus está indicando, e antes ele vai dizer também que os discípulos e discípulas são como, ovelhas entre lobos. Quem são esses lobos? Quem eram os lobos da época, quem são os lobos né, de hoje? Então Jesus está situando seus seguidores e seguidoras num contexto onde havia muita gente, né, que eram lobos, né, então eu estou enviando vocês para enfrentar, né, esses lobos. E aí ele diz: "Não tenha medo". No 28, Jesus volta a repetir, no verso 28, "Não tenham medo", e eu acho esse está no centro da passagem. "Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma". O que significa isso? Jesus é o retrato disso. Eles conseguiram matar o corpo de Jesus, mas a alma de Jesus, o movimento, e aqui alma não no sentido, né, do contrário do corpo, mas a alma do movimento de Jesus, a alma, o sentimento que venceu, né, o medo, eh, que era a lógica do império, essa, né, isso aí ninguém pode matar. Então, eu acho que essa palavra de Jesus é inclusive para nos ativar essa esperança e essa confiança nesse Jesus que não está só dizendo isso, ele viveu isso. Ele enfrentou os lobos da sua época e ainda que ele foi vítima, né, da violência do império, eles não puderam matar a alma de Jesus, a alma que é o seu próprio, a sua própria fé e a sua própria esperança. E no 31 ele repete de novo: "Portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais", ou seja, empoderando esses pequeninos e pequeninas que o seguem, que creem no projeto, que estão seguindo apesar de todo o medo, e é com medo. Eu vou lembrar uma palavra de Margarida Alves, uma líder do movimento, né, pela luta pela justiça, pela terra, e ela dizia assim: "Medo nós tem, mas nós não usa". Eu acho fantástico, eu sempre lembro essa frase da ativista Margarida Alves, que foi assassinada, mataram o corpo dela, mas não mataram a alma do movimento. Hoje tem a Marcha das Margaridas, que é algo potente. Ou seja, ela diz assim: "Medo nós tem, mas nós não usa o medo". Nós somos seres humanos frágeis, a gente sente medo, mas a gente não vai ser guiado pelo medo. Nós vamos ser guiados pela esperança e pela fé nesse Jesus que nos, né, nos sussurra quase, é como um sussurro: "Não tenham medo". Muito bem. Essa sua fala me lembrou uma frase que eu ouvi lá no território chucuru, do povo chucuru do Ururubá, onde na luta pela terra, né, um parente me contava que uma das falas de Chicão era: "Por cima do medo, parente, coragem". Eu acho que isso é Nossa, também também maravilhosa, por cima é, do medo, coragem, é isso aí mesmo. coragem. Isso me marcou profundamente. E sempre que tenho esse evangelho ou passagens do tipo, eu sempre lembro dessa frase. Para mim, como diria Marcelo, essa também seria uma palavra de Jesus. Mas aí, ó, Dia, nesses tempos, né, trazendo como a gente sempre contextualiza os evangelhos, como vencer o medo hoje? Como que a gente Pois é, pode fazer para vencer o medo hoje? E eu acho que aí é atualizar essa mensagem de Jesus, só dá para vencer o medo em comunidade.
Sabe, eu acho, assim, que talvez é isso, como é que a gente vence o medo? A gente vence o medo, eh, em movimento, em comunidade, na coletividade. E talvez quando a gente, né, escutou muitas vezes eu, por exemplo, na experiência de fé evangélica, às vezes usa essa palavra de Jesus quase que desumanizando a gente. Não tenha medo, um cristão, um crente, cheio de fé, não pode dar lugar ao medo. Parece que a gente deixou de ser humano. Não, o medo faz parte, é um sentimento absolutamente humano e necessário inclusive, né, a gente não pode eliminar de todo o medo. O medo ativa a nossa também capacidade de reagir, não é, às ameaças. Eu acho que o que Jesus está dizendo aqui não é uma insensibilidade como se fosse um super-homem e dizendo: "E aí, vocês não podem temer". Não, ele tá na verdade acalentando a nossa força, sabe, nossa força comunitária, nossa força coletiva e nos animando para que a gente possa ser comunidade hoje, fazer comunidade de hoje, construir um evangelho, né, que é sobretudo essa forma de nos encorajarmos num mundo que continua muito violento. Então eu penso que, a forma de vencer o medo é essa, é nós estarmos é, ninguém solta a mão de ninguém, a gente acreditar nessa força bonita da fé e da esperança que nos une, é resgatar, sabe, essa evangelho justamente como essa grande força comunitária e coletiva que nos ajuda a resistir, a vencer o medo, não é, e transformar, o medo em esperança. Então, eu não acredito que a gente consiga vencer o medo sozinho, por isso que tentam tanto nos individualizar. Esse mundo capitalista diz assim: "É cada um por si, cada um lute", ninguém isso é anti-evangelho. O evangelho, é pelo contrário, nos anima, a gente junta as nossas pequenas forças, as nossas fraquezas, junta até o nosso medo. Mas coletivamente a gente transforma o medo em coragem e esperança. Que bonito, que bonito. Isso acredito que nos fortalece para a caminhada, né, e mais uma vez, talvez até uma forma um tanto diferente do que a gente está acostumado a ouvir evangelho somente, no intuito do não ter medo no anunciar, porque o não ter medo inclui o anúncio e a denúncia, né, também. Então que sempre estejamos, vigilantes e espertos com o que nos convoca o evangelho, a palavra, e estar sempre a serviço e sempre lembrar em estar em unidade. Por isso, pastora Oded, a gente te agradece, assim como também a todos e todas que nos acompanhou, né, nessa roda de conversa de hoje, com o nosso muitíssimo obrigado. Maravilha. Até a próxima. Maravilha. Beijo no coração, meu povo. Até a próxima. Boa semana. E como bom nordestino, né, feliz São João. Feliz semana de São João a todos e a todas. Tchau, tchau. Ouçamos todos boa notícia que vem da vida, que vem do amor. Ouçamos todos boa notícia, é o Evangelho de Deus Salvador. É palavra que abre as prisões e os corações atribulados. Nossos lábios se abrem em canções e os oprimidos são libertados. Ouçamos todos boa notícia que vem da vida,